Mateus capítulo 22, do verso 2 ao verso 14. Amém. Vamos ler? O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homens e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Podemos assentar, irmãos? Como eu disse, uma parábola bem conhecida, e podem ter certeza que a meditação vai ser breve, não vou me alongar muito, embora ela seja muito rica, mas o principal, eu quero me ater apenas ao principal do que Deus me mostrou nesse texto. Aqui nós vemos, irmãos, a identificação de pelo menos 4 cenas, para ser exato, 4 cenas. 4 cenas dentro desta parábola que Jesus falou. Na primeira cena, Jesus fala, dentro dessa parábola, de um rei que é pai, fala de um filho que está para se casar, e fala sobre a festa de casamento desse filho. E aí nós vemos claramente as figuras muito bem definidas e identificadas, sendo que o pai, sendo Deus Pai, o Filho, muito bem identificado na pessoa de Jesus Cristo, e as bodas seria o estabelecimento do seu reino, do seu projeto. E aqui vemos, dentro da parábola, que este rei determina aos seus servos que convidem as pessoas de todo aquele reinado para a celebração dessas bodas, para a celebração dessa festa. E no Oriente Antigo, como é que funcionava isso? Essa questão de convidar para uma festa. Na realidade eram feitos 2 convites. Havia um convite inicial, onde você não declarava a data, mas um convite onde você apontava: vai haver uma festa assim e assim. E depois um segundo convite, quando essa festa já estivesse para acontecer, onde haveria, era um chamado geral: podem vir agora para esta festa, porque já está tudo pronto.
Era assim que funcionava antigamente. E então esses servos saíram por indicação do rei, percorreram toda a região, falaram da festa, todo mundo sabia que a festa iria acontecer, e logo a seguir, assim que a festa estava pronta, esses servos saíram novamente para dizer: a festa está pronta, agora vocês podem vir. Mas olha que coisa interessante aconteceu nesse dia, quando os servos saíram para chamar os convidados, para dizer: podem vir que a festa está pronta. Um se declinou do convite, dizendo: olha só, eu tenho uns negócios para tratar agora e eu não vou poder ir na festa. O outro: ih, camarada, eu tenho que ir para o campo agora, rapaz, eu tenho uma atividade lá e não vai ter como eu comparecer na festa. Alguns se declinaram do convite de forma educada, outros foram mais incisivos, violentos, maltratando inclusive os servos. Por quê? Deixa eu explicar para você. Não era um convite qualquer, era o convite do rei, do dono, de quem mandava, de quem tinha autoridade para matar se fosse preciso. Então, quando você tem um convite do rei, não se recusa, pelo contrário, você se sente extremamente honrado, porque este rei olhou para você e disse: opa, eu quero você na minha festa. Mas a Bíblia diz aqui nesse texto que eles recusaram esse convite, apontaram outras atividades que eles não poderiam abrir mão delas em detrimento da festa, e eles não podiam comparecer, e teve outros que foram mais duros, violentos, matando inclusive alguns desses servos, porque eles insistiram: rapaz, esse convite é o do rei, não é um convite qualquer, você não pode recusar. Esta é a primeira cena. E Jesus, quando declarou essa parábola, quando ele para nessa primeira cena, ele está se referindo exatamente ao que nós estudamos agora há pouco. Ele está se referindo ao povo judeu. Ele veio para os judeus, e a Bíblia diz: ele veio para os seus, e os seus não receberam. Acabamos de estudar isso aqui. E eles mataram alguns desses servos. E aonde isso se encaixa? Dentro da história que a palavra de Deus nos revela. A Bíblia fala dos profetas passados que sofreram ao trazer a mensagem de Deus para o povo. A Bíblia fala de João Batista, que foi degolado por Herodes. A Bíblia fala de Estevão, o primeiro mártir da igreja, que foi apedrejado. O apóstolo Paulo estava ali, na época Saulo. A Bíblia fala de Tiago, irmão de João, que Herodes passou ele no fio da espada. A Bíblia fala dos demais apóstolos, todos estes morreram. Todos eles morreram de forma violenta, exceto o apóstolo João. A Bíblia fala da igreja martirizada ao longo da história. Tudo isso aconteceu, tá, nesse período. A segunda cena que essa parábola tem que correr, que essa parábola aponta, é quando ele fala: o rei, ao saber disso, quando ele soube disso, ele se indignou profundamente, ele se irou profundamente e enviou os seus exércitos e destruiu aquela cidade, incendiou e matou todos aqueles homens. Essa é a segunda cena. E aí a gente olha para isso e parece que essa cena se destoa do contexto desta parábola, mas na realidade Jesus está apontando para algo que iria acontecer mais ou menos 40 anos. Mais ou menos isso, 37 anos depois, com a destruição da cidade de Jerusalém pelo general Tito, general romano. Naquele dia, meus queridos, 1.100.000 judeus, vou dizer, 1.100.000 judeus. Esse massacre só foi superado pelo que Hitler fez na Segunda Guerra, onde ele matou mais de 6 milhões de judeus. Esse massacre foi
massacre antecessor, tá? Em grandiosidade, vamos dizer assim. 1.100.000 judeus foram mortos nesse dia por Tito e seus exércitos. A cidade de Jerusalém foi completamente arrasada, só ficaram de pé as torres. O templo foi todo ele destruído. E quando Jesus falou na sua famosa parábola, na sua famosa profecia, vamos dizer assim, de Mateus 24, quando ele disse: estão vendo essa grandiosidade toda, esse templo espetacular? Não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus estava se referindo que nesse dia, nesse exato dia, quando os exércitos de Tito entram em Jerusalém e a destrói completamente, Joséfo, o grande historiador judeu, coladinho ali com o imperador romano, tá? Assistiu isso, foi testemunha ocular deste evento. E ele retratou isso tudo na história, onde ele diz que o ouro do templo derretia com todo aquele fogo que foi, o templo foi todo incendiado, então o ouro começou a derreter. E esse ouro começou a cair pelas fendas das pedras do templo, e começou a banhar essas pedras com ouro. O que aconteceu? Os exércitos, quando invadiram, arrancaram essas pedras, porque elas estavam cobertas de ouro. Não ficou pedra sobre pedra. O templo foi completamente arrasado. O lugar santo, o santuário, tudo destruído pelos seus exércitos. Essa é a segunda cena, que aconteceu 33 anos aproximadamente, 37 anos aproximadamente, após Jesus fazer essa declaração. E aí vemos a terceira cena. Não havia mais convidados. Não havia mais convidados. E aí o rei diz assim: está tudo pronto. Eu tenho a festa toda montada. Olha lá, os garçons estão todos ali com o paninho no braço, as bandejas, tá? Os meus bois estão mortos, os meus cevados também. Tudo está pronto, mas não tenho convidados, porque eles não eram dignos. Aí esse rei se vira novamente para os seus servos e diz assim: olha, vá pelos caminhos, e agora vocês tragam todos que vocês encontrarem pelo caminho, maus e bons, não importa a índole, não importa o grau de dignidade que essas pessoas possuam, não interessa a que classe social elas pertençam, traga-os. Eu quero a minha casa cheia, traga-os para cá. E assim estes servos fizeram. E essa é a terceira cena. A terceira cena onde aquele banquete, aquela festa, foi aberta agora de uma forma generalizada, não mais para um povo exclusivo. Acabamos de estudar isso agora. Não mais para um povo separado, mas agora esta oferta era aberta para todos. Qualquer um podia ter acesso àquele banquete agora. Não importa a sua cor, a sua etnia, não interessa a que classe social você pertença, não importa se você é inteligente, se você não tem tanta inteligência assim, não importa. Você é meu convidado agora, você faz parte desta festa. Terceira cena. Esta foi a cena, e assim eles fizeram, eles saíram, fizeram de acordo com aquilo que o rei tinha determinado, levaram todas as pessoas ali para aquele banquete. Mas existe uma quarta cena, e é sobre esta quarta cena que eu vou falar agora. E é esta quarta cena que me incomoda, é esta quarta cena que mexe comigo. Nesta quarta cena, o rei, como qualquer um dos anfitriões, vai para o salão. E ele chega lá no salão, cumprimenta a todas as pessoas, todo mundo ali, festejando, alegre, mas eis que ao longe, ele identifica um camarada que não estava adequadamente vestido. Agora prestem atenção nisso. Uma das curiosidades desse período antigo é que, além do convite ser feito de duas formas, você tem um primeiro convite e logo depois você tem um segundo convite, o rei, ou quem estava dando a festa, também dava as vestes
nupciais para poder adentrar esta festa. Era costume da época. Se vocês analisarem bem, todas as pessoas recolhidas ao longo do caminho não tiveram tempo de se arrumar. Eram pessoas desprezadas, gente sem eira e sem beira, vamos dizer assim, que não tinham posição social, mas eram essas pessoas que Deus trouxe para si, que o rei trouxe para si. E elas precisavam estar vestidas adequadamente para poderem ir naquela festa. Então era costume antigo que, neste caso, o anfitrião da festa desse as vestes nupciais, ou as vestes festivais, como eram chamados. Lembra da história de Sansão? Sansão fez uma aposta lá, e o que foi que aconteceu? Na aposta, se o grupo que tivesse ali na festa vencesse, tá, eles deveriam dar, Sansão deveria dar para ele 40 vestes nupciais. Papel do anfitrião, a festa era dele. E aí o que que acontece? O rei tinha que dar essas vestes, e assim ele o fez. Deu as vestes para todas as pessoas que estavam ali naquele salão, todo mundo vestido adequadamente. Mas ali, de repente, tinha uma figura, um camarada que entrou naquela festa. Agora vamos analisar um pouquinho sobre esse cara. Em primeiro lugar, ele estava ali, não estava ali como um qualquer. Ele tinha ciência da festa, porque ele também foi convidado. Ele também foi convidado. Ele também recebeu o seu convite. Parem para pensar nisso. Como ele entraria na festa sem convite? Como ele poderia estar ali naquele salão de festas se não tivesse o convite? Então ele tinha ciência do dia da festa, ele tinha recebido o convite também, estava ali. O que foi que pegou? O que foi que atrapalhou? Qual foi o grande diferencial que fez com que este viesse a chamar a atenção deste rei? Ora, ele tinha distribuído vestes festivais para todos os convidados daquela festa, mas aquele camarada ali resolveu ir sem essas vestes. Ele tinha o convite, mas não estava vestido adequadamente. Esta cena, esta quarta cena, fala da igreja, fala desse povo universal que ocupa todas as regiões deste planeta, que é formado por todas as etnias, por todas as línguas, porque são estes povos que um dia estarão lá no céu, louvando a Deus, engrandecendo o nome dele, todos com vestiduras brancas. E estas vestes, meus irmãos, fala da justificação, da imputação da justiça divina em nossas vidas. Temos acesso hoje ao reino celestial, temos acesso hoje ao Deus vivo. Olha o que nós estudamos hoje, porque um dia veio Jesus, morreu por nós, e através do sacrifício que ele impôs, tá? Através dessa verdade, através dessa sua morte, ele possibilitou a nós que nós hoje pudéssemos ter acesso ao Pai. Agora prestem atenção no que eu vou falar agora. O que qualifica alguém para estar presente diante do Pai é a imputação dessa justiça divina. É Deus chegar e dizer para você assim o seguinte: você aceitou o meu filho, você o convidou a morar no seu coração, a partir deste momento você é justo diante de mim, porque você não precisa fazer absolutamente nada para poder estar diante de mim, porque você tem esse acesso por ter trazido o meu filho para dentro da sua vida. A partir de agora é Ele que controla os seus passos, é Ele que controla a sua vida. Então essa imputação de justiça é simbolizada pelas vestes festivais dadas pelo rei nesse dia. Mas tinha um camarada lá
Esse cara não estava vestido adequadamente, e é isso que chamou a atenção do rei. Ele olhou para aquele cara e chegou para ele e falou assim: amigo, como é que você conseguiu entrar aqui? Como é que você pode estar nesta festa? E o que que a Bíblia diz, meus irmãos? Vamos para o texto. Olha o que o texto fala, muito claramente. O texto diz assim: o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Esse rei era tão justo, tão perfeito na sua lógica, tão perfeito nos seus pensamentos, que deu oportunidade para aquele sujeito dizer para ele, se defender, dizer por que não estava com as vestes nupciais. Mas este sujeito não tinha como se defender. Ele ficou mudo. Ele não tinha palavras. Ele não tinha o que declarar. Falar o que para o rei? Dizer que esqueceu as vestes? Como você se esquece de vestir para uma festa? Me diga isso. Alguém te convida, você está, vamos supor, eu sou mecânico, sou graxeiro, estou debaixo de um carro todo sujo de graxa. A Janete e o Emerson me convidam para almoçar na casa deles. E eu vou sujo de graxa, de macacão, todo imundo na casa deles. É assim que eu vou? Claro que não. Eu vou me lavar, eu vou me banhar, eu vou me perfumar, eu vou tirar a graxa do meu corpo, vestir uma roupa decente, porque eles merecem esse tipo de comportamento da minha parte. Então, como alguém esquece de vestir adequadamente para uma festa? Ele podia falar isso? Vocês acham que este homem poderia chegar diante do rei e dizer: ah, eu me esqueci? Todos estes receberam as vestes, todos eles, mas teve um que resolveu ir para a festa sem elas. A lição de hoje nos mostrou uma coisa interessante. Quando o homem pecou lá no jardim, quando o homem tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele fez aquilo no intuito de ter todas aquelas coisas, de ter todas aquelas benesses que aquele fruto realmente traria para ele, mas dentro dos seus parâmetros, dentro daquilo que ele achava certo ou errado. E isto mostra a nossa prepotência, isto mostra o quanto somos fugazes, o quanto somos interesseiros, o quanto buscamos satisfazer os nossos próprios interesses e deleites. Isso mostra o quanto somos prepotentes. Achamos que somos donos, os reis da cocada preta, que podemos fazer e acontecer, realizar qualquer coisa, não dependemos de Deus para nada. E foi isso que ficou acertado naquele fatídico dia, quando Adão tomou daquele fruto. E a terra inteira foi amaldiçoada por causa daquele ato. Este camarada aqui achava o seguinte: para que eu vou botar vestes? Eu tenho minha própria roupa, é tão bonita quanto qualquer outra. Lembrem-se, esse camarada estava interagindo no salão, ninguém estava falando da sua roupa, mas o rei notou, distante, viu ele ao longe, chegou para ele e perguntou: cara, o que você está fazendo aqui? Tu não está vestido adequadamente. E isto, meus irmãos, esta quarta cena mostra o nosso comportamento. No início desse texto, assim que o convite foi feito pelo rei, aconteceram algumas escusas. Uma foi de alguém dizendo: eu não posso, eu tenho outras atividades, eu tenho coisas importantes que eu não posso deixar de fazer. Olha, eu tenho outros compromissos que eu não posso deixar de atender. Não foi assim com Jesus?
Quando Jesus falou, vem, segue-me. Não, Senhor, deixa eu enterrar primeiro o meu pai. Vem, me segue. Aí o outro, não, Jesus, eu tenho outra coisa para fazer. E é assim, Deus tem falado com cada um de nós a mesma coisa. Quando Ele chama a igreja para a festa e distribui essas vestes dizendo, olha, não há nada que você possa fazer para ficar adequadamente vestido diante de mim na minha festa. Você só ficará adequadamente vestido se você lançar mão destas vestes que agora eu estou te dando. Esse camarada aqui é um cara que tinha recebido o convite, tinha recebido os trajes, mas não lançou mão deles. Achou melhor vestir os seus próprios trajes, achou melhor usar suas próprias vestimentas, e elas não incomodavam aqueles com quem ele interagia. Ele não era um peixe fora d'água lá no meio do salão, muito pelo contrário, estava ali conversando, festejando, e a festa estava rolando. Mas o rei percebeu esse desatino. O rei percebeu que tinha algo errado. O rei percebeu que aquele camarada não estava qualificado por Deus, para poder participar daquela festa. Não importa o quanto aquele camarada achava o que estava adequado, o que era certo, o que ele estava fazendo, o fato é que ele exaltou a sua prepotência, ele exaltou toda a sua qualidade. Eu posso fazer isso porque eu sou bom, eu sou honesto, eu sou isso, eu sou aquilo, as minhas vestes são adequadas. E enquanto Deus olha para nós e diz, tuas vestes estão rotas, tuas vestes estão sujas. Vocês sabiam que nesse mesmo tempo antigo, quando estas vestes eram distribuídas, havia uma parábola rabínica antiga que dizia o seguinte: dentro dessa parábola conta-se a história, e nessa história retrata um ato, um fato, né? Vamos dizer assim, de que quando a pessoa recebia suas vestes festivais, e como ela só seria chamada num novo convite lá na frente, quando a festa literalmente estivesse acontecendo, porque as festas naquele tempo não eram como as de hoje, começa às 7 horas da noite e 10 termina, não é isso. Lá levava dias e muitos dias. Então o camarada recebia as vestes nupciais, botava debaixo do braço, ia para casa. Quando ele recebesse o outro convite dizendo, a festa já está rolando, pode vir, ele vestia as vestes e vinha para a festa. Só que muitos destes pegavam as suas vestes nupciais, as vestiam e as usavam de uma outra forma. E quando chegava o dia da festa, as vestes deles estavam todas sujas, todas rotas. Aquelas vestes festivais dadas anteriormente. O quanto isso nos ensina, irmão. E por isso essa quarta cena, ela é importante demais para nós. Eu queria poder alongar nisso aqui, mas o tempo não permite. Mas o fato é que nós estamos agindo com Deus da mesma maneira. Como igreja, nós estamos adotando a mesma postura destas pessoas. Agora não, Deus, não, agora não dá tempo, Deus não dá tempo, agora não. Depois eu falo contigo, Senhor. Depois eu converso com o Senhor. Depois, sabe aquele sinalzinho que a gente faz para as pessoas? Fazemos isso com Deus, da mesma maneira. Deus nos chama para o altar, para nós nos ajoelharmos, para prostrarmos diante da sua presença, para lermos a tua palavra, para aprendermos como a Bíblia que nos ensinou hoje, que nossa construção ela tem que ser feita a partir do que está estabelecido nesta palavra, a partir daquilo que está escrito nela. E no entanto, meus irmãos, quando Deus nos chama para esta posição, nós chegamos para Deus. É assim que fazemos com Deus. Agimos da mesma forma, da mesma maneira. Procrastinamos
Todas as vezes em que Deus nos chama, nós procrastinamos, empurramos com a barriga, fazemos qualquer outra coisa, que venham nos chamar às 7 horas da manhã para jogarmos bola, que venham nos chamar às 7 horas da manhã, pô, o sol tá lindo, cara, tá pintando uma praia maravilhosa, vamos pra praia, cara, vai rolar um churrasco depois. E você pode estar com o maior sono na cara, aquele sono vai desaparecer, a tua motivação é outra. Estamos agindo da mesma maneira. A quarta cena é para nós, irmãos. A festa está rolando. E vai ter uma festa maior ainda quando nós estivermos lá. Só que tem um detalhe. Opa, tem um detalhe. Tem um detalhe. O rei identificou aquele camarada. Uma pena que não dá para imagem. O rei identificou aquele cara. Identificou aquele cara. Como é que você conseguiu entrar? Como é que você chegou aqui vestido desta maneira? Você não está de acordo. Você não está usando as minhas vestes. Servos, venham cá. Amarrem o pé e as mãos desse camarada e o lance nas trevas exteriores. E aí vem esse famoso trecho bíblico, tão alardeado, tão falado e tão pouco entendido. Porque muitos, versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É um versículo para aqueles que realmente agem desta forma, devia trazer pavor aos seus corações, porque um dia você foi chamado, mas você não foi escolhido. E eu vou encerrar agora. Dentro da minha atividade de trabalho, há uns anos atrás, o meu gerente comercial, numa discussão que eu estava tendo com ele, nunca mais esqueci que ele falou para mim, nunca mais. Trabalhava numa das grandes empresas, na época acho que era na Panasonic que eu trabalhava. Isso faz muito tempo, gente, muito tempo isso aí. E lá no salão comercial, com mais de 200 representantes, eu estava conversando com ele, e trocando algumas ideias, e ele falou para mim um negócio super interessante. Ele disse para mim o seguinte, ele falou para mim assim: Cleiton, quando eu quero escolher os melhores, preste atenção nisso, quando eu quero escolher os melhores, eu não olho no pé da lista não, eu olho para a cabeça da lista. Ali estão os melhores. Eu vou lá para a minha lista, vem aquela lista fixada ali, ó, tem o nome de todos vocês. Quando eu quero os melhores, eu não vou para o final da lista, eu vou para a cabeça dela. Ali estão os melhores, ali estão os que se esforçam mais, ali estão aqueles que prestam mais atenção, ali estão os que buscam melhorar, investir em você, em si mesmo, procurando melhorar. É estes que eu vou pegar para mim, são estes que eu vou comissionar, são estes que eu vou dar as melhores missões aos que estão na cabeça da lista. Aí você vai falar assim: mas Cleiton, você que está dizendo que Deus faz acepção de pessoas? Não! Preste atenção ao que o texto diz. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quando você quer uma assistência técnica, existem zilhões delas espalhadas pelo Rio de Janeiro inteiro. Zilhões. Você quer consertar a sua TV, o seu aparelho, seja lá o que for, e você apela para uma assistência técnica, você vai buscar quem? O melhor. É o teu aparelho. Isso não é errado não. Isso não é fazer acepção, porque ele investiu mais. Aquele camarada, para se tornar o melhor, ele estudou mais, ele se aperfeiçoou mais, ele correu mais. E Deus está falando a mesma coisa aqui. Chamou a todos. Tem gente dentro das nossas igrejas se ufanando daquelas qualidades que possui,
maestros, cantores, grupos musicais, pastores, pregadores, se ufanando, dizendo que são todas as qualidades e dons que possuem. É isso que vai acontecer no encerramento de toda a história da raça humana, quando as pessoas chegarem diante de Deus, diante de Jesus, e falarem: mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, Senhor, eu falei em línguas estranhas, Senhor, eu fui usado nos teus dons. Olha aquele dia que eu preguei e 3.000 se converteram. E o que Jesus vai falar para essa turma? Está escrito lá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não conheço vocês, não sei a procedência de vocês. Por quê, irmãos? Porque não estavam adequadamente vestidos, não tinha sido lhes imputado a justiça divina, porque é essa que qualifica. E como é que eu posso ser usado por Deus? Porque existe uma diferença enorme, uma coisa que eu ouvi alguém falar, e eu não vou esquecer também, que existe uma diferença enorme entre o homem de Deus e o homem usado por Ele. Vou repetir: existe um abismo de diferença entre um homem de Deus e um homem usado por Ele. O homem de Deus, a mulher de Deus, estão na cabeça da lista, estão no topo. Quando Deus olha, é estes que Deus vai buscar, porque os outros não querem saber de nada. Estão nas igrejas, ocupam os lugares, são responsáveis por alguma situação dentro dos trabalhos, mas não correspondem à expectativa de Deus. E a Bíblia é clara: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, queridos, que essa advertência ressoe nos nossos ouvidos, na nossa mente o tempo todo. Senhor, que eu seja o teu escolhido, a tua escolhida. Pai, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te obedecer, eu quero seguir os teus passos, eu quero fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Deus, quando o Senhor me chamar, não vai ter tempo ruim não, Senhor. Faça chuva, faça sol, eu estou contigo, Senhor, para fazer a tua obra, fazer aquilo que o Senhor deseja de mim. É nisso que o Senhor está falando aqui. Cuidado, meus irmãos. E esta é uma advertência que Deus falou para mim, Cuidado, cuidado, são dois grupos. Um grupo dos chamados, mas dali, na seleção de Deus, no RH dele, tem os escolhidos. Cuidado, vamos tomar cuidado, vamos obedecer essa palavra, vamos atentar para o que está escrito nela, vamos fazer parte dessa festa assim, porque vamos buscar o Deus vivo com toda a nossa força e todo o nosso coração. Eu tinha vários textos aqui bíblicos para poder expor, mas o tempo realmente não permite. E eu vou parar por aqui, irmãos, com essa meditação, com essa meditação, para que a gente não se esqueça dessa advertência que o Senhor Deus está nos dando. Precisamos prestar atenção nisso, precisamos atentar para isso. Meus irmãos, vamos olhar para o que o Senhor está nos falando. Estamos nos tempos do fim, chegando ao final de todas as coisas, tudo está terminando. Não tem essa de ir para o campo, não tem essa de eu vou ver um negócio agora que é mais importante, não. Senhor, eu tenho essa atividade aqui. Deus, ó, depois, quando Ele manda que a gente busque a face dEle continuamente, para que nós nos dediquemos à sua face, para que nós estudemos a sua palavra, para que nós nos enchamos. Detalhe, nós é que temos que nos encher do Espírito, não é o Espírito que vem nos encher. Você não vê essa relação na Bíblia, meus irmãos. Você se enche do Espírito. E como nos enchemos do Espírito? A Bíblia diz: salmodiando, cantando louvores. O que fazeis quando vos ajuntais? O que vocês fazem quando vocês se ajuntam? Uns trazem salmo, outros trazem hinos e outros trazem cânticos espirituais.
É isso que a Bíblia ensina, meus queridos. Está tudo escrito aqui. E aqui eu encerro, quando o rei chegar para nós e dizer assim: rapaz, você não está vestido adequadamente, o que foi que aconteceu? Nós vamos ficar mudo, conforme esse cara ficou. Ele não tinha o que falar, não tinha desculpa para dar. Ele agiu na prepotência dele, agiu segundo os seus próprios conceitos, ele seguiu a sua própria orientação, ficou mudo, não tinha argumento. O rei esperou que ele desse um feedback, o rei esperou que ele dissesse alguma coisa, que ele desse um motivo. Não, sabe o que aconteceu? Aconteceu isso. O rei era justo, o rei é justo, o rei ele é justo. Mas aquele camarada ficou mudo, porque ele sabia que ele estava errado. Ele tinha as vestes, ele podia estar ali bem vestido, adequadamente vestido, mas ele optou em fazer de outro jeito. Depois, que Deus nos livre, irmãos, que Deus nos livre disso. Amém? Vamos ficar de pé? Maravilhoso Deus, glórias ao teu nome, bendito seja o teu nome. Pai, tu sabes que quando eu li esse texto, eu fiquei muito chocado, porque também às vezes ajo assim, em muitos momentos eu ajo assim, e peço teu perdão agora diante aqui do teu povo. Meu Deus, não é momento mais de brincarmos com as coisas santas, não é mais momento, Deus, não há mais tempo, Senhor, de desviarmos a nossa atenção para outras coisas. É momento de nos prepararmos, é momento de buscarmos a tua face, é momento de nos integrarmos e nos entregarmos cada vez mais, Senhor, naquilo que o Senhor deseja fazer neste mundo. É momento, ó Deus querido, de enchermos a tua palavra, de buscarmos a presença do teu Espírito. É momento de orarmos mais, de jejuarmos, de estudarmos a Bíblia. É momento de estarmos juntos, unidos, comungando uns com os outros. É momento destas coisas agora. Não dá para procrastinar, não dá para protelar, não dá para dizer para o Senhor aguardar um pouco. Espera, Deus, espera um pouquinho. Pai, misericórdia. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Somos fracos, somos imperfeitos, erramos, pecamos, fazemos coisas que não convém ser feitas. Mas Deus, estamos aqui agora, clamando pelo teu perdão, clamando pela tua misericórdia que se renova a cada manhã. A manhã deste dia ainda não terminou, ó Deus. Portanto, clamamos, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre nossas vidas. E, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a entender o que o Senhor está querendo de nós nestes dias, esses últimos dias, o que o Senhor deseja de nós. Faça-nos entender essas coisas, ó Deus, pois é no nome de Jesus Cristo que eu te agradeço por esta oportunidade, te agradeço pela vida dos meus irmãos aqui, pela vida dos meus irmãos que estão nos ouvindo hoje. Deus, eu te agradeço, Pai, por esta oportunidade gigantesca e maravilhosa que o Senhor nos dá, de estarmos aqui diante de Ti. Deus, obrigado, muito obrigado por isso, e ser conosco, Pai, no restante deste dia, agora no iniciar desta semana. Venha, ó Deus, nos ajudar, nos abençoar e nos conduzir, pois é em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós rogamos nesta hora. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todo o povo dele, aqui reunido, os que estão nos ouvindo,
desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus.